Olá, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Olá, para quem tá chegando. Eu sou a Márcia, hoje vou falar de Theta Healing, transição de carreira, também transformações que você pode conseguir através do Theta Healing. Se você quer experimentar uma meditação, quer entender um pouco como essa técnica pode transformar a sua vida, fica aqui comigo. Olá para todo mundo que está chegando. Eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje sobre esse assunto que é um assunto importante para mim, que é um assunto que eu vivi na prática, que foi a transição de carreira, né? E todas as transformações que o Theta Healing me trouxe. Eu amo a técnica, eu sou instrutora da técnica desde 2018 e eu vejo transformações práticas na vida das pessoas que eu cuido, na vida das pessoas que eu ensino, vi na minha vida. Então, eu gosto de falar sobre isso, né? Eu gosto muito de ensinar o Theta Healing e é por isso que eu tô aqui hoje, para trazer para vocês essas percepções, tá? Então, eu vou esperar mais um pouquinho, porque a live, eu consegui entrar e sair assim umas 3 vezes, ela deu um probleminha, e eu vou enviar aqui para as pessoas que eu acho que tem interesse, que vão aproveitar. E é isso. Vou mandar aqui para os meus alunos. Olá, Cíntia. Tudo bom, Cíntia? Essa live tava travada. Eu entrei 3 vezes, 2 vezes ela caiu, na terceira que eu consegui. Tô esperando um pouquinho. Eu avisei aqui. Deixa eu ver aqui. E vou falar daqui a pouco sobre transição de carreira, Theta Healing, sobre como isso transformou a minha vida. Eu tô enviando aqui também, porque às vezes o Instagram, né, ele é legal, mas ele às vezes não é tanto. E eu já vou começar a falar um pouquinho aqui com vocês. Então, gente, eu sou Márcia, eu sou psicoterapeuta holística. Eu trabalho com várias técnicas e o Theta Healing foi uma das primeiras técnicas que eu usei no meu trabalho. Que eu efetivamente comecei a colocar em prática, né? E eu acho que isso tem um porquê. E por isso que eu gosto de dividir isso. Quando eu comecei a me interessar pelas terapias holísticas, eu não via como uma profissão. Eu via como um hobby. Eu comecei com astrologia, a estudar astrologia, porque eu era mentora de Cabala, no Cabala Center aqui no Rio de Janeiro. E a Cabala fala muito de astrologia. Oi, Flávia, tudo bem? Oi, Camila, tudo bem? E a Cabala fala muito de astrologia. Então, como eu estava ali, na Cabala, por autoconhecimento, e a minha mentoria era um trabalho voluntário, né? Quando eles começavam a falar de astrologia, eu já gostava, né? Eu pequenininha, com 14 anos, eu comprei meu primeiro livro de astrologia, achava interessante a questão dos signos, mas nunca tinha pensado em estudar. E aí, com a Cabala, eu comecei a estudar astrologia. Fui fazer meu primeiro curso de astrologia e eu não me imaginava trabalhando com outra coisa que não fosse o direito e com a minha família. É como se a minha visão, ela não permitisse isso, sabe? Eu tinha aquela visão restrita de que a única possibilidade de eu ganhar dinheiro é com o direito. A única possibilidade de eu ganhar dinheiro é trabalhando com a minha família, é dando continuidade pro trabalho que meu pai começou.
né? E depois com o Theta Healing eu fui descobrir o quanto de crença tinha nesse lugar. Isso eu vou falar daqui a pouquinho. Então, quando eu fui estudar astrologia, como eu falei, era um hobby, era divertido. E nesse meio tempo de estudar astrologia, estar no Kabbalah Center, conhecendo pessoas, sendo mentora, uma das pessoas me chamou para ir num atendimento popular de Theta Healing, que é até o que eu faço hoje nos cursos, né? Eu abro essas oportunidades de atendimentos populares. Então, eu fui num atendimento popular para ser atendida como Theta Healer. E nesse tempo, né, eu tava numa grande crise na minha vida. Isso faz... Nossa, uns 10 anos quase. Vai fazer uns 10 anos, faz uns 8 anos, vai. E eu tava numa grande crise, assim, de não saber direito o que eu queria fazer profissionalmente, porque eu tava ali, né? Trabalhando com a minha família, trabalhando numa coisa que eu tinha me formado para poder trabalhar com meu pai, mas eu, no fundo, não gostava. Tava numa crise pessoal, né, dentro da minha vida pessoal, tendo a aparência ali de uma felicidade, né, aquela coisa, eu vivo uma vida de comercial de margarina, mas eu não tô feliz, então a errada sou eu, o que tem de errado comigo? E aí, fui fazer esse atendimento pessoal, atendimento popular de Theta. Quando eu fiz o atendimento, a pessoa me atendeu, eu achei aquilo muito mágico, né? Quando eu fui atendida a primeira vez com Theta. Falei, nossa, como que a pessoa me leu dessa forma? Como a pessoa viu isso? Eu não falei quase nada, tenho que aprender a fazer isso. E, de novo, eu não pensei que eu teria que aprender a fazer aquilo profissionalmente, para trabalhar. Eu pensei, tenho que aprender a fazer isso para mudar a minha vida, para transformar a minha vida, para trazer uma mudança para mim. E um parêntese aqui, né? Os cursos de Theta Healing, eles são muito nesse sentido também. De trazer uma transformação interna. Eu falo isso, né? Quando você busca o curso de Theta Healing para ter uma profissão, para ter aí, dar um plus aí na tua vida de terapeuta, você vai conseguir. Mas as transformações que o Theta Healing traz para a tua vida pessoal são imensas. Eu já vou explicar o que é Theta Healing. Então eu fui conhecer o atendimento popular, fiquei encantada. 15 dias depois, na semana seguinte, não vou saber dizer, fui fazer o curso. Para entender o que era aquilo, para entender como se fazia. E eu descobri que o Theta Healing era uma grande ferramenta para achar programas mentais que estavam limitando a minha realidade. E isso era feito com a junção de uma nova mentalidade mais intuição. Então, juntou tudo que eu gostava, né? Sempre fui uma pessoa muito espiritual, ligada à espiritualidade, mas sem me adequar a nenhuma religião e muito mental. Então, eu falei, bacana, eu consigo juntar esse meu lado que acredita no invisível, que não precisa de muitas explicações, mas precisa achar um sentido para as coisas, e um outro lado que vai mudar essa minha mentalidade, né? Que estava me direcionando ali a uma vida de bloqueios. E na semana seguinte ao curso básico de Theta Healing, que é a porta de entrada para o curso, né? Eu comecei a praticar a técnica. Eu chamava todo mundo para ser meu paciente. Eu fazia Theta Healing com amigas, eu fazia Theta Healing com os colegas que eu conheci. Eu comecei a praticar, efetivamente ali, a colocar em prática todos os conhecimentos que eu estava tendo no curso. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi no Theta Healing foi a assumir a responsabilidade pela minha vida. E parar de ficar culpando os outros. Isso é um movimento muito comum que a gente faz. E às vezes sem perceber. A gente começa a falar, né? A gente fala que eu não tenho cliente por conta da situação atual do país. Eu não tenho cliente por conta da pandemia. Pra vocês terem uma ideia, durante o auge da pandemia, foi o momento que eu mais trabalhei. E isso não foi a realidade para muitas pessoas, mas foi a minha, né? Então isso não é uma verdade absoluta, é a verdade daquela pessoa, e é isso que acontece na nossa vida.
a gente acaba afirmando verdades que parecem ser absolutas, mas na verdade elas são crenças nossas que estão se expressando no nosso dia a dia. E foi isso que eu aprendi com o Theta Healing. Se essa realidade está se apresentando para mim, é porque eu acredito nela, é porque algo em mim está se expressando aqui fora. E que algo é esse? Algo que está lá dentro, guardado. A gente, no nosso conteúdo, né, interno, a gente tem, costumo falar que a gente tem várias caixinhas. Umas, elas estão com a tampinha um pouquinho aberta, então a gente consegue acessar melhor e mais facilmente. Outras estão muito fechadas, com pregos, e são difíceis de serem acessadas. O Theta Healing, ele é essa ferramenta que vai acessar o seu subconsciente de forma mais fácil, mais tranquila, de forma a não permitir que a sua mente crie resistências tão firmes que impeçam você de ir lá na raiz, lá na semente do que está trazendo um comportamento que não está sendo bom para você, que está trazendo uma realidade que não seja bacana para você, que esteja fazendo você viver e andar em círculos. Isso tudo foi o que eu descobri lá no curso de Theta Healing. E o que isso tem a ver com a minha transição profissional? Depois que eu fiz o curso de Theta Healing, eu trabalhei tanto essas crenças, esses bloqueios, que eu comecei a colocar em prática, como eu falei, e comecei a trabalhar. E eu não pensei muito. Eu não parti de um pensamento, de um plano muito detalhado sobre o que eu queria fazer. Eu só sabia que eu queria fazer aquilo. E sabia que aquela vida que eu estava levando, trabalhando aonde eu estava trabalhando, vivendo o que eu estava vivendo, até no meu casamento, não era a vida que eu queria. E o que eu vou fazer? O que eu vou fazer a partir daqui, dessa consciência? Eu comecei a agir conforme o que eu gostaria que fosse a minha realidade. Eu quero trabalhar com Theta Healing, então eu vou começar a trabalhar com Theta Healing, mesmo não cobrando o ideal. O que eu fazia? Como eu falei, eu chamava as pessoas, atendia, fazia trocas, cobrava um valor simbólico, mas comecei na prática a trabalhar. A gente ouve muito quando tá entrando nesse meio, né, holístico, que a gente às vezes confunde com com o misticismo, né, que não é bom nem ruim um lado ou outro. Mas a gente ouve muito quando tá entrando nesse meio holístico, manifesta, vai lá. E parece que é muito fácil fazer isso e você se frustra quando você não consegue manifestar aquela realidade que você deseja, né? Por quê? Porque para manifestar, várias coisas atravessam essa manifestação, vários bloqueios. Trabalhar seus bloqueios e crenças fazem parte, sim, da sua manifestação. Tá alinhada ao seu propósito, também fazem parte da sua manifestação. Tá alinhado ao seu tempo divino, né? Que é o que você veio fazer aqui na Terra, e é quando parece que todas as forças ali se conjugam para que você tenha um resultado. Isso faz parte da sua manifestação. Mas às vezes é muito frustrante, eu ouço isso demais das minhas alunas e clientes. O que eu posso acreditar, né, no meu caso, é que eu estava ali no meu tempo divino, seguindo o meu propósito, que eu sigo até hoje, né? E é por isso que deu certo. E uma coisa que eu prestei muita atenção durante todo esse processo é em diferenciar o que era um desejo do meu ego e o que, na verdade, era um desejo da minha alma. O que era um controle do meu ego? Eu quero que dê certo, dessa forma, sendo dessa forma. Então, quando a gente está manifestando, às vezes a gente direciona muito a manifestação, né? A gente começa até a barganhar com Deus. Olha, Deus, eu deixo de fazer tal coisa e você me dá tal coisa. Eu faço isso e você me dá aquilo, né? Então, isso não é nada mais do que um controle. Quando a gente está realmente alinhado ao movimento da nossa alma, a gente consegue ouvir as mensagens, sim, vindas de Deus, da espiritualidade, né? Através da sincronicidade. A gente consegue ouvir essas mensagens, a gente consegue ir num fluxo, não pelo controle, né? Mas sim porque as coisas vão acontecendo.
Isso não quer dizer que você não tem que se dedicar, que você não tem que fazer a sua parte, que você não tem que se comprometer, que vai ser facinho, né? Quer dizer que você vai conseguir, né? Mas você tem que se organizar para fazer aí a sua transição profissional, que foi o que eu fiz. Quando eu percebi que eu não conseguia mais conjugar os dois trabalhos, eu escolhi um. E isso acaba sendo o erro do terapeuta, né? Da pessoa que quer ser terapeuta holístico, porque ela acaba achando que, caramba, eu vou manifestar, então eu tenho que deixar o meu trabalho e vou me jogar aqui, porque é só manifestar e pronto, né? E a pessoa não se planeja, a pessoa não se estrutura, a pessoa não se organiza, né? Então, a visão holística, ela até reforça essa visão do todo, né? Por isso que eu falo que a visão holística não é mística. O holístico é o olhar do todo, é a integração de espírito, mente, energia, corpo, emoção. Então, você não está só olhando para um lado, vou manifestar e pronto. Você está trabalhando os seus bloqueios e crenças, você está manifestando, mas também você está fazendo o quê? Como eu vou fazer isso na prática? Como eu vou me dedicar? Você está traçando um plano de ação. Isso é muito importante. Espero estar sendo clara, tá, gente? Porque eu sou uma pessoa muito falastrona. Eu adoro falar. Várias coisas passam aqui na minha cabeça e eu não gosto de escrever. Eu faço no máximo uma coisinha assim, uns rabiscos assim, pra me organizar. Mas eu gosto de deixar fluir aqui na hora. Então eu espero estar sendo clara pra vocês, tá? Mas o Theta Healing me ajudou muito na minha transição, porque a partir da limpeza de crenças, né? Eu vou fazer limpeza aqui com muitas aspas, porque eu falo muito isso para os meus alunos como instrutora. A gente às vezes acha que tem que estar limpa para conseguir o que quer. E na verdade isso é a humana, você vai estar aqui cheia de questões, né? Se você tivesse super limpinha de crenças, ótima, elevadérrima, você não estava encarnada aqui. Você está aqui por um motivo, né? Então, eu às vezes uso esse termo limpeza de crenças, porque a gente usa muito isso no Theta, mas na verdade é trabalhar as crenças, de uma forma melhor. Então, o Theta me ajudou muito nisso, a trabalhar minhas crenças, a perceber, caramba, eu tô aqui trabalhando com o meu pai porque eu me sinto muito responsável por ele. Eu nem queria isso. Não preciso mais ser essa Márcia. Posso escolher o que eu quero. Posso escolher o que eu quero e ainda assim tá ligado ao meu pai. O meu trabalho era uma ligação muito forte com meu pai, até da aprovação do meu pai. Olha só. Né? Então, com o Theta Healing eu percebi isso. Não preciso trabalhar com ele para que ele me veja, para que ele me aprove, para que ele me ame. Eu posso fazer as minhas escolhas e ainda assim ser amada, ser vista pelo meu pai. Quando a gente fala de crenças, a gente fala de coisas que podem estar conscientes ou inconscientes. E quando as crenças estão inconscientes, elas podem vir de várias formas, até de formas que não fazem sentido pra gente quando a gente repete. Só que o nosso inconsciente, ele não faz juízo de valor. Ele não faz assim, isso é legal, eu vou manter, isso não é legal, eu não vou manter na minha vida. Não é assim. Ele absorve coisas. E aí a realidade passa a ser expressa a partir daquele inconsciente. E quando você vai ver, você está levando uma vida que você não quer, né? Mas que você não entende muito por quê. E é muito fácil cair no papel de vítima, que eu falei lá no começo. Tudo acontece comigo, fulana consegue, eu não, mas eu faço tudo e dá errado. Por quê? Porque lá no teu inconsciente é que estão esses sabotadores, a partir dessas crenças limitantes, que vão atuar aí na sua vida. E o que o Theta faz? Ele vem de forma fácil trazer para você essa consciência. Porque tem uma ferramentinha no Theta Healing chamada Digging, que é o escavar, que vai fazer com que você escave lá a crença que é a raiz de todas essas outras crenças, de tudo que sustenta esse comportamento limitante, de tudo que sustenta esse bloqueio na sua vida, de tudo que sustenta essas situações que se repetem. Entendem? Então,
eu comecei, como eu falei, estudando astrologia, que é ótimo, que eu uso até hoje. Astrologia é uma baita de uma ferramenta de autoconhecimento. Eu amo. Mas o Theta Healing, ele veio me dar força porque ele é muito prático. É uma técnica muito prática que você consegue usar, aliar a mente e a intuição, a mentalidade nova e a intuição. Por que intuição? Porque o terapeuta Theta Healer, ele tem a ajuda de um cara bacana que é o criador, que junto com ele ajuda, né, que ele cocria, ajude o cliente a cocriar a realidade dele. Então você sim não tá ali sozinho, você tá recebendo, né, o auxílio luxuoso, né, de Deus, Criador, Luz, Universo, enfim, do que você quiser chamar, né? E por isso que o terapeuta Theta Healer também, ele usa as suas capacidades intuitivas, psíquicas, que eu já vou adiantar aqui que todo mundo tem, numa menor ou maior expressão, de acordo com o que se permite conectar com essa intuição. Porque a nossa mente, ela é tagarela, ela quer ter o controle, então ela fala assim, não, isso não é intuição não, isso é sua imaginação, isso é besteira da sua cabeça, você tá imaginando coisa, e é intuição, tá? Oi, Flávia, tudo bem? Deixa eu ver. Oi, Vita, sinto muito pela sua perda. A Vita tá falando aqui que ela perdeu um amigo, que ela ficou de luto, com muito medo, e agora ela tá acolhendo a dor dela, olhando porque a vida é luz, é energia, e ela tem que seguir, mas se respeita, se acolhe, percebe como essa questão tocou em você e né, de que forma tocou em você. E o Theta ajuda muito nisso também, sabe? A gente compreender a gente como a gente é, né? Porque nós somos, eu brinco que nós somos um pacotinho de crenças, e por isso que coisas que fazem sentido pra mim, às vezes não fazem sentido pra você, né? E até nessa questão, né, que eu tô falando aqui, transição de carreira, e é muito amplo, tá, gente? Por isso que eu tô passeando aqui na transição de carreira com o Theta. Até nessa questão da transição de carreira, você vai também acolher a tua história pessoal, as tuas crenças. A sua transição vai acontecer também a partir do que você acredita. Se você acredita que é impossível trabalhar com o que você ama, a sua transição vai ser difícil. Até você poder olhar essa crença e ressignificá-la. Se você acredita se você ouviu, né, a sua vida inteira que você tinha que, não vai trabalhar de carteira assinada, ser autônomo não vai dar garantia pra ninguém. Isso tá em você em algum lugar, entende? E aí você vai ter mais desafios, porque por mais que você queira, aquilo que você acredita tá muito forte. O Theta ajuda você a reconhecer essa mente tagarela aqui, como a Vita falou, reconhecer essa mente e falar, oi mente, você tá aqui, mas eu não sou você. Eu não me confundo com você. Eu posso ser esse outro ser que observa essa mente tagarela e vai além dela, tá? Por isso que eu falo, quando alguém vem me procurar, ai, quero fazer curso de Theta, tá muito caro. Ai, quero fazer curso de Theta, mas não tenho tempo. Ai, quero fazer curso de Theta, mas qualquer outra desculpa, porque a desculpa, sim, isso é resistência da mente, porque a mente quer ficar no mesmo lugar. Nosso cérebro, ele quer economizar energia. Então, para ele fazer tudo da mesma forma, é muito melhor. Porque quando tem que mudar, ele vai ter que empregar mais energia. Aí, o que ele faz? Ele resiste. E esses conteúdos inconscientes também que a gente tem são essas resistências, são os mecanismos de defesa. A gente racionaliza, a gente nega, a gente projeta. Tudo isso para não mergulhar nesse conteúdo interno, que o nosso cérebro lê como algo perigoso. Olha, isso já te machucou uma hora, você não vai olhar isso agora não. E aí quando a pessoa tem a possibilidade de estar em contato com uma ferramenta que justamente vai fazer com que ela acesse esse conteúdo, a mente faz assim, ó, perigo, perigo, perigo. Aí você não consegue fazer o curso, aí você não tem dinheiro. Aí o dia do curso não vai ser o dia do curso bacana pra você. Né? Eu tô super acostumada com isso, gente. Porque é o que acontece. E aí quando a pessoa me dá espaço, de eu explicar pra ela que esse é o movimento, porque é o que a gente faz, né?
na vida, com várias outras coisas que vão ser benefício, eu consigo fazer com que a pessoa veja que sim, é resistência, né? Porque aqui comigo tem facilidade de pagamento, meus alunos sabem. Eu formo turmas também, né, de acordo com as datas. Então não pode essa data? Vamos ver outra data bacana pra você, né? Eu passo assim meses do ano me dedicando a cada modalidade que eu dou, porque além de instrutora de Theta Healing, eu dou cursos de desprogramação neurobiológica, tarô e baralho cigano, mesa vibracional Vênus, enfim. Então eu passo períodos do meu ano me dedicando àqueles cursos. Então eu agora estou me dedicando aos cursos de Theta Healing. Então todas essas objeções das pessoas, na verdade, são resistências delas próprias. Então isso é muito importante também que você observe quais são as resistências, o que você resiste na sua vida, o que você sabe que vai ser legal pra você e aí você resiste. Isso é importante você observar, porque isso vai te dar pistas de que crenças você tem. E o Theta, ele é uma ferramenta muito prática, muito bacana e muito eficaz para você examinar essas crenças. Agora, ele só funciona se você usa, né? Eu falo isso para os meus alunos também. Maravilha, fez o curso, e agora? Vai engavetar? Não é um curso de engavetar, do conhecimento ficar só aqui. É um curso para usar na sua vida diária. Eu uso o Theta Healing todos os dias. Vou contar para vocês uma coisa sobre Theta Healing e transição de carreira, né? Ser autônomo, gente, é muito bom, óbvio, né? Porque eu sou uma pessoa que gosta de ter a liberdade de horários, de marcar as aulas quando eu quero, enfim. Então, ser autônomo é maravilhoso, só que você precisa se dedicar, precisa ter responsabilidade, precisa lidar com o inesperado, que eu vou dar o meu exemplo agora. Eu vou dar um curso de Theta Healing agora no final de semana. Olha, eu vou te dizer, 7 pessoas, que me procuraram. 6 são pessoas que trabalham em esquema de plantão. As 6, entre sexta-feira e hoje, tiveram problema com o plantão. E uma das pessoas que ia fazer o curso, que eu até mudei a data por causa dela, descobriu um problema de saúde, está muito fragilizado, enfim. E ela entende que não é o momento dela fazer agora. O que eu fiz? Eu olhei e falei assim, tá bom. Por que isso tá aqui no meu campo agora? Obviamente, eu não tenho controle da vida das pessoas, enfim, dos plantões, mas isso aqui é algo... Isso que acontece aqui na minha vida tá querendo me mostrar alguma coisa. O que é? Esse questionamento é um questionamento do Theta Healing, né? Que o Theta traz, que é consciência que você adquire fazendo um curso de Theta Healing traz. Se isso tá no meu filme, tem um motivo. Algo que eu tenho que olhar. O que é isso? Não preciso ficar martelando na minha cabeça. Ou eu marco uma sessão, ou eu deixo, né, que essa resposta ela venha, né, de uma forma natural, tá? Então, é o momento que eu tô agora. Tá bom. Por que isso tá se apresentando? Não sei. Pode nem ser sobre mim exatamente, né? Mas pode ser sobre as alunas que vão efetivamente fazer. Enfim. Esse questionamento curioso é muito interessante, né? E é algo que o Theta traz. E o interessante também sobre essas pessoas, né, que trouxeram, olha, eu tô no plantão, eu não posso fazer. Eu tenho alunas, gente, eu tenho uma aluna maravilhosa, Vânia, que se ela ver essa live, ela vai ver que eu tô falando dela. Vânia é enfermeira, ela fez 2 cursos comigo estando no plantão. Ela estava no plantão, não deixou de fazer nada no plantão, mas olha o que aconteceu. Ela queria tanto fazer o curso, que ela não teve nenhuma intercorrência no plantão. Ela conseguiu assistir o curso o fim de semana inteiro, estando de plantão, sem que nada acontecesse. Por quê? Porque ela realmente queria. E aí que tá a questão daquilo que eu falei pra vocês, da resistência. Quando a gente realmente quer... você tá aqui! Quando você realmente quer, tudo conspira a favor. A Vânia tá aqui, então ela não me deixa mentir. A Vânia realmente queria, né? Então tudo conspirou a favor dela. Ela conseguiu fazer. Agora,
eu lembrei muito de você, Vânia, porque eu tive 6 pessoas que me deram essa resposta. Não posso fazer o curso esse fim de semana porque estou no plantão e não consegui trocar meu plantão. E eu só pensava em você. Por quê? Quando a gente realmente quer e que a gente tá sem resistência, tudo conspira. Se você quer uma coisa, mas você percebe que tá dando algumas desculpas, você tem crença que tá te limitando. A tua mente e o teu coração estão nessa desconexão aí do que você quer e do que você acha, enfim. Porque tem crença aí te limitando. Então, o Teta te ajuda a olhar esse lugar. Caramba, quero muito fazer o curso, mas não tenho dinheiro. Aí sabe o que acontece? Você gasta o mesmo valor em uma emergência, em outra coisa. E aí você não tá investindo em você. Não tá investindo no teu autoconhecimento. Porque o único caminho, gente, que a gente tem pra realmente dar um movimento pra nossa vida, pra conseguir transformar, mudar, é olhando pra dentro. Não tem outro jeito. Não tem. Não é olhando pra fora, pro vizinho, é olhando pra você. E olhar pra você às vezes dói, porque você vai olhar conteúdos que te machucaram um dia. Você vai olhar lixos internos, aspectos seus que não são bacanas, né? De ninguém. Todo mundo tem um lixinho interno aí. Então, às vezes você tá resistindo a isso, sabe? Deixa eu ver o que Flávia tá falando. Gente, eu achei a Márcia no dia em que determinei que ia ajudar as mulheres a achar sua alma gêmea. Achei ela na internet, fiz o curso com ela de alma gêmea. Eu manifesto dinheiro, curso, e eu achava que seria muito longe pra realizar. É isso, né? Às vezes a gente coloca essas barreiras, porque na verdade, no fundinho, a gente não quer. Só que é difícil a gente admitir isso. Parece meio duro falar isso, mas é verdade, né? A minha experiência, assim, como instrutora e como psicoterapeuta também. Muita gente me procura e fala assim, nossa, eu quero muito um relacionamento. Muito. Quero mesmo. Aí, tá. Então, por que você não tem um relacionamento, já que você quer, né? E quando você começa a conversar com a pessoa, você percebe que a pessoa acha que se ela tiver um relacionamento, ela vai perder a liberdade. Ela acha que o relacionamento dela hoje vai ser igual ao relacionamento que deixou ela traumatizada. Que o relacionamento vai fazer isso ou aquilo. Então, na verdade, ela não quer. Ela acha que quer, mas ela tá cheia de bloqueios que vão provocar autossabotagem. E quando você tem uma ferramenta como o Teta, que você consegue usar em você mesmo, tá? Que isso é muito bacana também, você consegue ressignificar isso tudo. Né? Essa ferramenta, como eu falei, ela foi muito importante para minha transição profissional. E agora eu vou pedir licença para falar um pouquinho dessa parte, né, da transição profissional, que eu tenho várias alunas aqui, terapeutas, né, que eu sei que querem fazer a transição, né. Gente, para fazer a transição profissional, você tem que tomar posse da sua adulta. Você tem que tomar posse da sua autorresponsabilidade, né? Se dedicar, se organizar, se dedicar e agir. Dedicação, né? Se dedicar a uma ação, ter um comprometimento. Não simplesmente achar que você vai manifestar e pronto. Isso não quer dizer que a manifestação não exista ou não seja real. É que a gente não tem controle. E a gente não tem que achar... E muita gente, quando vai manifestar, quer ter o controle do que vai acontecer, quando e como vai acontecer. E ninguém barganha com Deus, gente. Aprendam isso. A gente não barganha com Deus. Deus quer dar tudo pra gente, né? Imagina um pai que não quer dar pro filho. Ele quer dar tudo pra gente. Só que cada um de nós tem um processo, cada um de nós viveu coisas de formas diferentes, cada um de nós tem um caminho. E como a gente não sabe como vai ser o nosso processo, às vezes pode ficar desgastante. Tá? Então, quando você entende que você tem que unir, peraí, eu vou manifestar, porque eu acredito nessa visão energética, espiritual, de mudar os meus programas mentais, mas eu vou estar atuando aqui, ó, no mundo físico também. Eu rabisco tudo, tá? Quando eu tô falando. Vou atuar aqui no mundo físico. Eu vou estar fazendo algo. O que eu vou fazer para fazer minha transição profissional? Eu vou me planejar. Então, eu vou fazer um plano de ação. Eu vou, de repente, eu vou perceber o quanto, né? Eu vou juntar dinheiro para
para conseguir fazer isso, para ficar, de repente, conseguir ficar, se isola, né? Se as coisas dão errado, ficar um tempo, né, podendo usar aquele dinheiro. Então, 1 ano, eu vou economizar 1 ano. Aí, o que eu vou fazer também? Eu vou continuar no meu trabalho, que eu tenho hoje, que às vezes eu tô tão desgastada com aquele trabalho, eu tô com tanta raiva daquele trabalho, porque eu tô achando que aquele trabalho é que me impede de fazer a minha transição profissional. Mas não é ele, não. O trabalho é só um sintoma de algo que tá lá dentro que você tem que olhar. E às vezes, para olhar o que tá lá dentro, vai levar um tempinho. E para você não jogar toda a pressão nesse trabalho, você tem que se examinar. Então, o que tá, né? Como é que eu posso olhar para esse trabalho hoje? Eu posso olhar ele como um meio de chegar ao fim, que é a minha transição. Então, hoje eu estou trabalhando para guardar dinheiro para conseguir fazer minha transição profissional. Enquanto isso, eu vou atender em horários que eu consigo. E dá, gente. Eu tenho vários alunos que fazem isso, tá? Que têm um trabalho formal e conseguem atender e até dar aula. São alunos que se formaram até instrutoras de outras técnicas e elas conseguem até dar aula. Então, assim, dá. Eu vou fazer minha transição e vou atender nos outros tempos. Era o que eu fazia, né? Eu trabalhava e também atendia, né? E podem achar assim, não, trabalhar com pai é fácil. Ih, o pai nem liga pra isso, gente. Família é fogo, porque fica tudo misturado, não tem fim de semana. Pra vocês terem uma ideia, quando eu tive filho, 1 mês eu voltei pro trabalho. Porque meu pai vinha em casa falar comigo de trabalho quando eu tava com o meu filho no peito. Então, assim, não romantizem também o trabalho familiar, tá? Porque não é esse paraíso todo, não. Tem a intimidade, né? Seu chefe não vai vir na sua casa com você com o filho no peito, ali, falando de trabalho. Mas seu pai vem. Então, é isso. Então, eu conjugava. Eu conjuguei até o ponto, que é esse que eu quero chegar com vocês, até o ponto que eu não consegui mais lidar com os dois. Ficou insustentável. Eu tinha tanto movimento no meu trabalho de terapeuta que eu não conseguia mais fazer o meu outro trabalho. E foi nesse momento que eu deixei o meu outro trabalho. Então, esse é o ponto que você quer chegar. Você quer chegar num ponto que você tem tanto cliente que você não consegue mais fazer o seu outro trabalho. E esse é o ponto que você escolhe, né? Para não ir atropelando, colocando o carro na frente dos bois. Tá? Agora, se você hoje já falou, Márcia, olha, não fiz nada disso, eu já deixei meu trabalho e tô aqui batendo cabeça como terapeuta holística, você pode, hoje, de repente, conseguir um trabalho meio período ou um trabalho que te dê um sustento, sem achar que isso é uma vergonha, gente. Não tenham esse pensamento infantil. Tá? O que acaba acontecendo, né, de novo, é que como as terapias holísticas, como dentro das terapias holísticas, a gente tem essa visão do todo e ela é muito mágica, porque você saber que você é, além de um corpo, um espírito, que você tem um campo energético, que as suas palavras, os seus pensamentos têm poder, que as suas emoções interferem. Isso tudo é muito mágico, né? Então, essa é a visão holística, que traz essa mágica para o nosso dia a dia. Mas isso não quer dizer que as coisas vão acontecer assim, né? E isso também não quer dizer que não funciona. Quer dizer que se você olhar isso tudo e tiver esse domínio, né, de todos esses corpos, tiver o olhar integral, você vai conseguir muito mais resultado. Porque enquanto você está ali agindo, você está trabalhando crença, você está cuidando do seu espírito, né, e você consegue muito mais resultados assim. Então, às vezes, você achar que de repente tem que dar um passinho atrás e voltar a trabalhar com outra coisa enquanto você tá investindo na tua carreira holística, isso não é vergonha, tá? Eu respeito todos os outros pontos de vista. Mas quando você coloca toda a sua pressão em cima ali do teu trabalho como terapeuta, fica pesado demais. E não é para ter peso.
É o que você nasceu para fazer. Isso você já sabe. É o teu propósito, você já sabe. É o que você ama fazer, você já sabe. Então vai dar certo. Só que às vezes você precisa de tempo. E você precisa viver aqui nessa 3D. E você precisa viver com dinheiro. Você precisa viver a partir de um sustento. E você não sabe quantas crencinhas você tem, quantos bloqueios você tem que estão te impedindo de chegar nesse lugar ainda. Então, para dar tempo de você fazer tudo com muita tranquilidade, todos esses fatores e esses setores devem ser olhados. Não sei se faz sentido para vocês, mas para mim, assim, faz muito sentido. Você conseguir fazer tudo com muita tranquilidade e sem colocar um peso. Eu acabo vendo, né, muitas alunas minhas desistindo de algo que elas sabem que é a vontade delas, que é o desejo delas, que é ser terapeuta holística. Né? Porque elas param, né? Elas param na dificuldade que às vezes é conseguir uma cliente, na dificuldade que às vezes é fazer o seu nome, saber cobrar o seu valor, né? Então, o maior problema, né, das terapeutas que não conseguem prosperar é não planejar. Você precisa fazer um plano de ação, você precisa planejar sim. Você não precisa desistir do seu sonho de ser terapeuta. Né? Você pode, sim, e deve trabalhar com o seu propósito. Quem te disse que você não poderia ganhar dinheiro com o que você ama, estava mentindo pra você. Essa é uma crença dessa pessoa. E se você pensar, lembrar agora nessa live da pessoa que falou isso pra você, você pode até entregar isso pra essa pessoa. Isso é seu, não é meu. Isso é a sua verdade, não é minha. Você pode até simbolicamente entregar, né? E tomar a posse da tua verdade. Que sim, você pode trabalhar com o que você ama. Mas, para isso, você tem que se organizar e se planejar. Né? Não é porque é um sonho seu, e o sonho parece uma coisa muito abstrata, né? Vamos falar de desejo. Não é porque é um desejo seu, né? E que você ouviu que, nossa, basta pedir pro Criador, né? Que vai ser fácil. E aí você sai do seu emprego e vou no fluxo. E aí não dá certo, né? Você começa a achar que é a técnica, que é você, e aí você não confia, né? Quando na verdade a questão é cumprir alguns passos, é misturar, como eu falei, né? É ter essa visão holística mesmo de, caramba, eu tô trabalhando aqui, estou trabalhando aqui no plano físico, mas estou trabalhando aqui no plano invisível também. Então eu estou fazendo terapia, fazendo minhas sessões de teto, a minha terapia de escolha, mas eu estou fazendo minha reserva financeira aqui para um mínimo humano. Eu estou atendendo, mesmo com o meu trabalho fixo, né? Eu estou divulgando o meu trabalho. Estou falando para todo mundo no trabalho, lá na empresa que eu trabalho que eu detesto. Eu falei, você sabia que eu sou terapeuta Theta Healer? Ou você sabia que eu leio cartas? Ou você sabia que eu trabalho com a mesa tal? Você está divulgando. Você está fazendo promoção ali para seus colegas de trabalho. Está convidando eles a conhecerem seu trabalho. E aí você escolhe sair do seu trabalho, como eu fiz, quando já é incompatível, tá? Os dois. Quando você já não consegue mais lidar com os dois. Então, quando a gente tem uma pressão, né, assim, em cima dos atendimentos, os atendimentos têm que dar certo, tem que dar o retorno, tem que dar o sustento, eu tenho que ganhar igual o que eu ganhava quando eu trabalhava em empresa, fica muito pesado, né? Aquilo que pra você era um prazer, ele vira um peso enorme, né? E aí, de novo, você volta para suas crenças, né? Por que o seu trabalho tem que ser sacrificante? Por que ganhar dinheiro tem que ser duro, tem que ser difícil, tem que ser um sacrifício? A gente sempre volta para as crenças, gente, né? Porque crença é tudo que a gente acredita e acaba se expressando na nossa realidade, né? Então,
E essas coisas estão inconscientes, né? E a gente não consegue examinar sem a ajuda de um profissional. Ou fazendo um curso de autoconhecimento, porque aí você vai fazer o seu autoexame. Mas eu sempre falo, né? É sempre bom uma ajudinha de fora, porque a nossa mente começa a criar muitas resistências, nossa mente é esperta, ela vai... O trabalho dela é esse, é falar pra você, não, tá tudo bem, fica aí mesmo, porque a gente tá economizando energia dessa forma, tá? Eu tô vendo vocês aqui falando umas coisinhas, obrigada, Lilian. E queria perguntar se faz sentido pra vocês e convidar vocês a fazerem uma meditação de teta comigo. Vocês topam? Não sei se ficou lógico pra vocês, se fez sentido. Como eu falei no começo, eu não gosto de escrever antes. Eu gosto de falar aqui o que eu vou sentindo. Eu já tenho ideia do que eu vou falar, né? Porque eu queria falar desse assunto da transição de carreira, como o teta me ajudou, né? O que o teta me ajudou a fazer minha transição de carreira? Porque eu fui trabalhar crença, gente. Resumo é esse. Porque eu fui me trabalhar. Eu, desde 2017, que eu conheci o Theta Healing, não tem uma semana que eu não use o Theta Healing. Não tem um dia que eu não use, pelo menos, a consciência do Theta Healing. Porque o Theta me trouxe a consciência de olhar pra mim com autorresponsabilidade e perguntar, tá bom, isso aqui tá acontecendo comigo, por que isso está no meu filme? Isso não traz peso, não traz culpa, não traz nada além de uma consciência, de uma tomada de posse mesmo, sabe? Uma retomada do meu poder pessoal. Eu posso criar. Se eu posso criar algo que não tá bacana, eu posso criar algo que vai ser muito legal pra mim, né? Ai, obrigada, meninas, que fez sentido. Acho que essa live pode ajudar muitas pessoas. Estou vendo que tem que trabalhar mais crenças. A gente tem sempre que trabalhar crenças. Gente, eu faço terapia. Eu acho engraçado que vocês que fazem terapia comigo, vocês falam assim, não, mas Márcia, tipo, você não tem problema, né? Não tem nada. Gente, a nossa vida, essa ilusão, né, de que a vida se resolve, a vida não se resolve. Se vocês não sabiam disso, eu tô contando isso pra vocês agora, né? A vida... Você pensa quando você vai tirar o seu batimento cardíaco, né? Aquilo não fica assim, ó, pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. Quando é que fica linear? Que é o que a gente busca muitas vezes, né? Uma vida resolvida linear. Quando você morre. Então, você tá viva. As coisas vão acontecer, vão ser cíclicas, isso faz parte. Agora, o que você faz com o que acontece com você? Que é um grande clichê, mas verdadeiro. O que você vai fazer com o que acontece com você? Você vai ficar doida, indo aí? Ai, não! Você vai ter a consciência de se perguntar, se questionar, tá bom, por que isso está se apresentando? E acolher essas emoções, né? Quando as coisas vierem, você ficar com medo, você fica, às vezes, apreensiva, que é natural, você é humana. Mas o que eu acho muito bacana do Theta é que eu não fico mais presa a coisas, sabe? Algo acontece e aí, quando eu sinto, eu vou olhar aquilo. Eu já sei que acontece por um motivo. Eu já sei que é da minha... ali, eu vou procurar olhar qual é a minha fatia de responsabilidade ali e vou mudar, tá? Então, eu vou dar curso de Theta Healing agora, nesse fim de semana, né? E vou dar curso também... de 7 a 9, eu vou dar 2 cursos básicos agora, porque depois eu vou pro curso avançado, o Digging, que é essencial para quem já fez o Theta Healing. Se você fez Theta Healing nível básico e acha que já sei tudo, o curso avançado e o Digging, eles dão uma transformação, e os outros cursos de Theta Healing também de aprofundamento, você ser círculo íntimo, que é maravilhoso, manifestação e abundância. Cada curso, alma gêmea, enfim, cada curso de Theta que você faz promove aí uma limpeza interna tremenda em você. Eu não gosto de palavra limpeza, mas eu usei de novo. Mas enfim, vocês entenderam. Promove aí uma consciência maravilhosa, traz uma consciência maravilhosa. E você consegue lidar com o seu dia a dia de uma melhor forma, entende? Então, se quiserem falar mais comigo sobre os cursos de Theta Healing, me mandem mensagem. E agora eu vou fazer uma meditação com vocês para que vocês façam aí uma conexão com a manifestação que vocês quiserem. Ou uma transformação pessoal, ou uma transição de carreira. Lembrando, você trabalhar crença, você se conectar com o invisível é parte. Agora, você agir também é fundamental. Não é uma coisa só que vai te trazer a transformação na realidade.
da sua realidade, é uma conjunção de coisas, tá? Então, se vocês aceitam o meu convite, sentem aí confortavelmente, deem 3 respirações profundas, fechem os olhinhos, respirem fundo. A gente vai chegar agora a Theta, que é esse estado meditativo através do qual a terapia Theta Healing, ela acontece. E quando você está nesse estado Theta, o terapeuta e o cliente, é como se fosse aberta uma portinha aí para que o terapeuta e o cliente adentrassem o subconsciente desse cliente, para que essas emoções, essas lembranças, memórias, traumas, eles venham à tona de uma forma leve, sem dor, e que ele consiga ressignificar essas memórias, tá? E trazer uma nova consciência. Dentro do Theta Healing tem várias ferramentas, tá? Então, o trabalho de crenças é uma ferramenta. É a mais importante? Mas é a ferramenta apenas. Agora, a gente não vai fazer um trabalho de crenças, a gente vai fazer um trabalho de manifestação, que é outra ferramenta do Theta Healing. É muito rico, tá, gente? A técnica do Theta Healing é muito rica, então você consegue realmente fazer várias coisas, né, a partir do curso, tá? Então, já respiraram? Recostem na sua cadeira. Imaginem uma luz vinda do centro da Terra, uma luz que vai atravessando camadas e camadas da Terra até tocar a sola dos seus pés. E essa luz, ela vai atravessando suas pernas, toca seu chakra básico, que fica na base da sua coluna. Passa pelo seu umbigo, seu estômago, seu coração, sua garganta. Passa pelo meio da sua testa. E no centro da sua cabeça, essa luz se abre numa bola de luz. E você entra nela. E você vai além das luzes, vai além das estrelas, vai além dos planetas, vai além de luzes claras, escuras. Você vai além de uma luz dourada, vai além de uma substância gelatinosa com todas as cores do arco-íris. Você avista um portal. Esse portal é cercado por uma luz branca iridescente, muito intensa. E aí você entra nesse portal. Você se mistura a essa luz. Você não sabe mais onde você termina e essa luz começa. Nesse lugar, você está em total conexão com o Criador de tudo que é. E quando você está nesse lugar, tudo é possível. Você consegue acessar suas crenças com facilidade, leveza. Você consegue manifestar. Tudo já é. Aqui não tem dualidade, só o amor incondicional. E aí você recebe essa energia do amor incondicional nas suas células. E eu quero que você imagine agora a realidade que você quer manifestar. Seja a sua carreira como terapeuta, sólida. Seja qualquer transformação que você quer trazer para sua vida, acolha agora, não julgue. Vá desenhando com a sua mente essa manifestação. E sinta também no seu corpo como é manifestar isso.
Perceba se há algum incômodo. Porque se houver, tem crença para trabalhar ainda. Mas você não vai deixar de fazer esse trabalho agora, tá? Que é o da manifestação. Quando você tiver com esse desenho todo pronto, você vai falar com o Criador. É muito simples. A gente sempre acha, né, que precisa de intermediários para falar com o Criador, mas Deus está sempre pronto para conversar com a gente, para ouvir. Basta a gente falar com Ele. A gente às vezes não consegue porque a gente não fala, porque a gente não comunica a Deus o que a gente deseja. Então agora você vai fazer isso. Você vai comunicar a Deus o que você deseja, fazendo um comando. Fonte criadora, criador de tudo que é. É comandado que isso aqui descreve o que você deseja. Dá um tempinho aqui para você descrever. Seja manifestado na minha vida agora. Gratidão. Está feito. Está feito. Está feito. Imagina como se essa sua visualização, ela entrasse numa bola dourada que agora você joga para o universo. Aí você vai soltar. Para que isso se manifeste, se desenvolva da forma com que tem que ser. Faz isso. Respira fundo. Sente como se uma luz branca estivesse limpando o seu corpo como a água de uma cachoeira. E ao mesmo tempo essa água preenche seu corpo do dedão do pé até o último fio de cabelo. Você se sente de novo aqui e agora, centrada. E você abre os olhos. Tudo bem? Como é que foi para vocês fazer essa meditação, experimentar um pouquinho essa meditação de manifestação com Theta Healing? As minhas alunas aqui já conhecem. Então, gente, obrigada por quem ficou até aqui. Teve muita gente passando. Espero que essa... Obrigada, Bárbara. Que essa comunicação, né, ela caia aí em solos férteis para germinar. E quem quiser saber mais sobre o Theta Healing é o curso que eu tô dando esse mês, vou dar também mês que vem. Curso básico, avançado, digging, cursos de especialização. Você que já fez essa formação, quer fazer curso de manifestação e abundância, ritmo e peso perfeito, você e seu círculo íntimo, alma gêmea. Os cursos de Theta Healing são fantásticos, tanto para o autoconhecimento, quanto para agregar aí também conhecimento na tua formação profissional. Então é só falar comigo, tá? Obrigada, meninas, vocês que ficaram aqui. E eu espero vocês semana que vem, na próxima live, na segunda-feira. Tá bom? Um beijo!